Olá! Na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer uma peça super diferentona para quem, assim como eu, é viciada nesse hidratante, o queridinho da temporada. Então vem comigo, acompanha aqui que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essa super almofada aqui, feita no fio amigurumi pelúcia da Círculo, que vai ficar, além de macia, levinha e é muito gostosa aqui para crochetar. A peça ficou aqui com 55 centímetros e na circunferência, nessa parte maiorzinha aqui, com 41 centímetros. Se quiseres fazer com outro material, com amigurumi soft, amigurumi tradicional ou até algum outro material, é só fazer o teste para ter uma outra medida, para ter uma peça de outro tamanho. Como eu não fiz, eu não sei te dizer exatamente qual o tamanho que ela fica em cada fio, mas faz o teste aí e depois me conta. Para fazer essa peça, eu utilizei os seguintes materiais: fio amigurumi pelúcia da Círculo, 2 novelos nessa cor 1289, que é o canário, e um novelo da cor cereja, que é a 3583, tá? Vais usar também enchimento, que é a fibra siliconada. A agulha que eu sugiro para esse fio é a de 3,5 milímetros, mas faz o teste aí com o seu ponto. Tesoura, linha de costura para o acabamento, marcador de pontos, a caneta fantasminha, que é aqui, ó, a caneta mágica da Círculo, cola de silicone líquida, opcional também. Durante a aula vocês vão ver se vão sentir a necessidade, alfinetes, agulha de tapeçaria, agulha de costura. Eu também vou utilizar aqui um pedacinho de EVA, esse daqui ele é de uns 6 milímetros, tá? E vou utilizar o secador de cabelo para tirar depois a escrita que eu fiz com a caneta mágica. Nós vamos iniciar aqui o trabalho com a cor da tampinha. Então, eu vou começar aqui fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico, 7 pontos baixos. Como eu tô trabalhando com o fio pelúcia, que ele tem a visualização um pouco mais comprometida, então eu vou colocar aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo do anel e vou colocar um marcador nele. Eu acho que assim fica sempre mais fácil da gente passar para a segunda carreira depois, tá? Então, ó, vou pro segundo, 2, e não vou trabalhar muito apertado, eu vou trabalhar esses meus pontos aqui de uma forma um pouquinho mais soltinha, sempre para facilitar a carreira seguinte. Ó, se de repente teu ponto for muito apertado, podes usar uma agulha até maior, tá? Eu tô usando a 3,5. Se for muito solto, podes passar para 3, então bem tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos no anel, tá? Ai, prof, mas como tu tá enxergando? Gente, vou falar para vocês que a dificuldade da visualização dos pontos do fio amigurumi pelúcia, ela é mais no início, depois a gente acaba se acostumando e conseguindo visualizar os pontos, tá? Pronto, então aqui está anel mágico com 7 pontos baixos. Para a segunda carreira, nós vamos então passar para 14 pontos baixos, fazendo 2 pontos para cada, ou seja, 7 aumentos. Tirei o meu marcador para ver bem certinho aqui o local de começar essa carreira. Então, ó, fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador. Gente, para quem é iniciante, deixa eu só fazer o meu segundo ponto, ó. Fiz mais um junto com esse primeiro e vou seguindo, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até ficar com 14 pontos, ou até chegar no último ponto antes do marcador. Então, o que eu ia falar é o seguinte, ó, quem é iniciante e tem um pouco de dificuldade com esse fio, pode até tentar fazer um outro fio com uma melhor visualização, e se tiver um pouco de dificuldade também na execução aqui sobre aumento, sobre como faz o anel mágico, aí eu te convido para dar uma espiadinha lá
no meu primeiro vídeo aqui do canal, onde eu ensino a fazer a primeira bolinha. Daí vai ficar mais fácil, depois volta pra cá e eu tenho certeza que vocês vão conseguir executar esse projeto do batom. Então, vamos lá, ó, terminei aqui a carreira número 2 com 14 pontos. Tiro o marcador, exatamente onde estava o marcador, já faço o meu primeiro ponto da carreira 3. E para a carreira 3, nós vamos fazer na sequência um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Ou seja, um sozinho, 2 juntos, e eu vou repetindo até o final da carreira. Um sozinho, 2 juntos. Dessa forma, então, até o final da carreira, nós vamos ficar com 21 pontos nessa volta. Então, uma dica que eu dou, inclusive para quem é iniciante, é que nessas carreiras de aumento, eu sempre vou iniciar com ponto sozinho e vou terminar com o aumento. Então, se não terminou com o aumento, tá? É porque tem alguma coisa de errado aqui no meu trabalho. E nós vamos fazer uma sequência de aumentos, tá? Múltiplos de 7 até a carreira 8. Então, ó, agora, para a próxima carreira, fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos, então esse aqui já é o meu primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, no terceiro eu faço o aumento. Então, nessa volta, que é a quarta, eu vou fazer na sequência sempre 2 pontos baixos e no seguinte o aumento. Dessa forma, no final da carreira, nós vamos ter 28 pontos baixos, tá? E dessa maneira aqui, nesses múltiplos de 7, nós vamos até a carreira 8. Eu vou deixar aqui na legenda certinho a sequência aqui das carreiras, tá? E a gente vai fazendo, então, nesse mesmo método de aumentos e pontos sozinhos até a carreira 8. Vou deixar aqui, então eu vou fazer o meu aqui e volto para te mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira 8, tenho 56 pontos, tá? Então, eu tenho aqui a parte superior da tampinha já finalizada. E nessa hora, eu peguei aqui um EVA bem grosso. Aproveitei aqui para fazer um moldezinho e recortei essa base, tá? Para depois que a peça estiver pronta, eu colocar para deixar essa parte da tampinha aqui mais marcadinha, mais reta, tá? Mas é opcional também. Se você preferir não colocar nenhum elemento, também não tem necessidade total, tá? Lembrando que se você for colocar, vai escolher algum elemento que possa ser lavado sem danificar a peça, tá? Então, evitando o uso de papelão, por exemplo. Vou reservar, então, essa base, porque eu só vou usar antes de encher, lá no finalzinho do trabalho, tá? Então, agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 carreiras, a carreira 9, 10, 11 e 12, tá? Conforme tá aqui na legendinha, de 56 pontos. Então, são 4 carreiras de 1 ponto para cada um. Vou fazer o meu aqui e volto para te mostrar como tá ficando. Finalizei, então, a carreira 12, então foram aquela sequência, né? Foi aquela sequência de 4 carreiras de 56 pontos baixos, já tá ficando desse jeitinho aqui. Agora, para a carreira 13, nós vamos fazer 27 pontos, então fiz os 27 pontos e aqui já fez um aumento, tá? E aí, eu vou continuar fazendo de novo 27 pontos e um aumento aqui no final. Nessa carreira, nós vamos ficar com 58 pontos. E aí, a partir de agora, vai ficar bem fácil, porque é só uma sequência de repetições de aumentos. Numa carreira vai ter aumento, na outra vai ser uma carreira sem aumentos. Então, eu vou deixar aqui na tela seguinte já a receita de qual vai ser a sequência do trabalho até a carreira 27, tá? Então, eu não vou deixar a receitinha aqui nos comentários, mas eu vou deixar a receita aqui. Então, para quem já é
que não é iniciante, que não precisa de muito acompanhamento, pode só dar um pause, dar um print ou anotar a receitinha, que vai ser bem fácil de fazer, tá? Então, agora na carreira, aqui na tela seguinte, já vai ficar a receita, a sequência da receita, então, até a carreira 27, e aí eu volto, vou fazer aqui e volto para mostrar como tá ficando e a sequência do trabalho. Então, é só acompanhar e seguir o que eu vou deixar aqui. Finalizei aqui, então, a carreira 27 com 75 pontos. Ele tá nesse formato aqui, então percebam que ele foi abrindo, mas bem sutilmente, né? Ó, depois, ó, só lembrando que a gente vai colocar esse reforço aqui para deixar retinho, mas isso aqui não precisa ser agora. Nós vamos colocar isso só depois, na hora de encher, tá? Então, agora, nós vamos, já tá na hora de trocar para o amarelo, mas antes disso, ou no caso, para a cor aqui do corpo, né? Mas antes disso, nós vamos fazer aqui, ó, uma carreira para dar um reforço, uma sustentação e uma marcada bem legal nessa troca de cor, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de um ponto baixíssimo para cada ponto, para cada alcinha de trás aqui da carreira de base, ó. Então, baixíssimo, alcinha de trás, ó. Percebam que a gente insere a agulha aqui, a gente quase não tem visualização, mas a gente consegue sentir onde é que seria o ponto seguinte aqui. Aí eu vou na parte superior dele, localizando a alcinha de trás, tá? Ó, aqui tá o ponto, localizo a alcinha de trás. Aqui tá o ponto, localizo a alcinha de trás. E só então para reforçar também que o ponto baixíssimo eu insiro a agulha, laço, puxo direto para cá, tá? Então, ó, pontinho seguinte, alça de trás. Puxo direto, pontinho seguinte, só alcinha de trás, puxo direto. E ele vai ficando assim uma carreira e vai ficando essa alcinha aqui da frente, sobrando pra gente depois trabalhar, iniciar a parte do amarelo, tá? Cheguei aqui então no final da carreira, que tá o meu último ponto ainda que falta fazer. Então, já vou tirar o marcador, eu já posso cortar o fio vermelho. E esse meu último ponto baixíssimo aqui da carreira, eu já vou puxar aqui com a cor amarela. Então, puxo e puxo, tá? Agora, eu posso conduzir essas pontas, mas nesse caso aqui, eu vou fazer um nozinho aqui por dentro dessas duas cores, ok? Troca de cor efetuada, então. E agora, nós vamos trabalhar pela alcinha da frente, tá? Bota fé que vocês vão achar essa alcinha aí, tá? Vamos colocar o marcador aqui só para garantir que a gente não vai se perder, mas o primeiro ponto amarelo, né, é o começo da carreira. E essa aqui, que é a carreira 28, nós vamos trabalhar todinha por essas alças da frente aqui, ó, que sobraram da carreira anterior, tá? Tá aqui, ó, ela tá aqui. Olha só, vai ficando assim, ó. Vai ficando essa nervurinha aqui aparecendo ali atrás. E a gente vai trabalhando só pela alça da frente. Nessa carreira, nós vamos fazer na sequência 14 pontos e um aumento, 14 e um aumento. Vamos repetir esse 14 e um aumento por 5 vezes para chegar em 80 pontos. E é todinho pela alça da frente, tá? Vamos lá, eu vou fazer aqui e a gente se encontra lá no finalzinho dessa carreira. Prontinho, final então da carreira 28, temos 80 pontos, tá ficando assim. E agora, então, vai começar o nosso trabalhinho de férias, aquele trabalho que a gente vai levar um tempinho aqui, vai se divertir crochetando, tá? Então, a partir de agora, eu vou tirar aqui meu marcador, você pode marcar com fiozinho, como preferir também. Nós vamos agora fazer um total, tá, de 80 carreiras. Nós vamos chegar até a carreira 108, então são 80 carreiras a partir desta, que nós vamos trabalhando aqui um ponto para cada ponto de base, 80 carreiras de 80 pontos, olha só,
um para cada um. Volto a pegar aqui o ponto inteirinho, tá? São carreiras espirais, então não fecha a carreira. Vamos circulando aqui com ponto baixo sobre ponto baixo. E eu te encontro, então, lá no final pra gente dar sequência. Então, ó, se divirtam, força na peruca aí, que é ponto pra caramba. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer aqui, ó, transformar esse fio aqui numa almofada maravilhosa. Finalizadas as carreiras retas aqui, vocês vão escolher se querem fazer, tá? Todas as carreiras. Na receita eu coloco 80, é o que eu fiz a peça original. Essa aqui eu já fiz com 76, eu deixei 4 carreirinhas mais curtas, tá? Que dá um tantinho assim, ó, de uns 2 centímetros. E aí vocês vão escolher também o tamanho que vocês preferem, tá? Eu preferi deixar o meu assim. E olha só, eu ainda tenho bastante fio aqui do meu segundo novelo. E aí, vou mostrar pra vocês aqui a medida que a gente já tem. Até agora, ele tá aqui, ó, num comprimento de 54 centímetros, tá? Nós vamos fazer o acabamento ainda. E claro que depois que eu for encher, é só pra vocês terem uma noção, pra poder medir o seu. Depois que a gente vai encher, a gente vai acabar ficando com essa parte aqui, ó, retinha. Então já vamos mais ou menos fazer uma medição para ter uma ideia dele pronto, ó. Então, com ele dobradinho, ele já tá ficando aqui, ó, com uns 48 centímetros, tá? Agora a gente vai dar sequência, vou inserir aquela base para a minha ponta ficar mais quadradinha aqui, ó, para ela não ficar tão arredondada, porque por mais que a gente tenha começado aqui nos múltiplos de 7 para ficar bem retinho, quando a gente coloca o enchimento, ele acaba ficando muito redondo. E como a base aqui, ó, da peça original, ela é retinha, então eu quero simular isso aqui também, tá? Então agora eu vou encher, e nessa hora de encher, a dica que eu dou para vocês é colocar a fibra aos pouquinhos, desfiando a fibra. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, eu fiz vários testes aqui. O legal mesmo é se a gente fizesse um forrinho, como se fosse uma almofada em tecido aqui por dentro. Ele fica até mais uniforme assim, né? Mas não é o caso, a gente não tem necessidade, tá? Então, ó, eu pego a fibra e eu não vou colocar muita, eu vou colocar, porque quanto mais eu coloco, parece que mais ela fica embolada. Então, eu vou dar uma brida nela assim, ó. Tudo depende também da qualidade da fibra que vocês têm. Essa que eu tenho aqui, ela tá meio, parece que ela já vem meio emboladinha. Então, eu vou dar uma desfiada, deixar ela bem soltinha, bem fofinha. E vou colocando aos pouquinhos e vou acomodando ela aqui, ajeitando, que se eu não fizer um trabalho bem legal agora, ele pode ficar assim, marcado, com umas bolinhas, com celulites, vamos chamar, tá? Então, vamos lá, vamos encher, tá? A gente vai encher bem essa parte, e conforme vai chegando aqui, a gente já vai diminuindo, porque no lado de cá ele fecha. Vou pegar de novo aqui, ó, a amostra, então assim, ele dá essa afinada aqui, ó, na pontinha, que é a ponta de trás aqui, tá? A gente vai fechar nesse sentido aqui e ele vai ficar achatadinho. Então, a gente vai encher, ó, mais essa parte aqui e vai reduzindo a quantidade de fibra conforme vai chegando na parte aqui mais de trás. Fui colocando a fibra aqui, ó, eu não coloquei muita, tá? Ó, eu vou apertar para vocês perceberem que a quantidade de fibra que eu coloquei não é muita, mas vai também do seu gosto, tá? Eu percebi que quanto mais fibra eu coloco, mais aspecto de emboladinho ele vai ficando. E assim, eu já arrumei, já desfiei bem a fibra e ele acaba ficando meio emboladinho mesmo. Mas depois, conforme a gente vai manuseando, ele também já vai melhorando, tá? Ó, aqui, mais no final, eu não vou colocar muita. Eu vou diminuindo, então, como eu falei, até meio que zerar, tá? Aí eu vou agora começar a fechar aqui e vou enchendo um pouquinho mais durante esse processo, caso eu perceba a necessidade, tá? Agora também é a hora de vocês escolherem, para quem faz essa troca de cor aqui, aquela tradicional, como eu faço, que fica degrau mesmo.
eu vou escolher para deixar essa troca aqui para trás. Então, eu caminhei alguns pontos aqui até chegar numa lateral, deixando isso daqui meio lateral, meio para trás, tá? Mas também vocês escolhem, tá? Só ir fazendo uns pontinhos a mais. E agora a gente já vai dar sequência fechando aqui e inserindo um pouquinho mais de fibra caso haja necessidade. Agora, para fazer o acabamento, fechamento aqui, nós temos 80 pontos aqui na circunferência. Nós vamos fechar, então, unindo as duas partes aqui, ó, frente e costas, pegando juntos, fazendo uma carreira de pontos baixos, fechando. Então, eu insiro a agulha no ponto seguinte, ó, e já insiro a agulha no pontinho de trás. Faço um ponto baixo e vou fazendo isso por toda a carreira até chegar lá no final, ó. Insiro a agulha aqui, pego junto o pontinho lá de trás, de novo naquela dica assim de usar o bom senso de saber onde é que tá o ponto, tá? Ó, aqui, vai atravessando e vai fechando. Quando eu estiver chegando ali no final, eu volto para mostrar para vocês, para ver se a gente vai encher um pouquinho mais, ou se já é o suficiente assim. Tá ficando assim, antes de chegar no final. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento. Depois eu distribuo melhor aqui, que tava ficando muito vazio a ponta. Ó, agora sim. Aí, vou fazer os meus últimos pontinhos aqui. Chegando aqui no final, faço aqui meu último ponto. Agora, a gente vai fazer uma outra partezinha aqui para dar mais um charmezinho. Vamos subir 3 correntinhas. Viro o trabalho e vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, vamos lá. Essa carreira todinha de pontos altos. Cheguei aqui no meu último ponto alto da carreira, viro o trabalho, faço 2 correntinhas, e agora eu vou fazer aquele ponto em relevo, um por trás, um pela frente. Então, ó, vamos começando inserindo, tá? Esse primeiro aqui, só 2 correntinhas, aqui, ó. Nesse segundo, ao invés de eu inserir a agulha em cima do ponto, eu vou passar a agulha entrando aqui e saindo, então o meu ponto fica pela frente, a agulha fica lá por trás, laço e faço aqui o ponto alto. O seguinte, ó, lacei, ao invés de entrar a agulha por aqui, eu entro por trás, cruzo ela aqui pela frente e faço o ponto alto aqui. Esse ponto em relevo é interessante que quando a gente for fazer, ó, agora é o ponto fica pela frente. É interessante que quando eu puxo aqui, ó, eu dei uma alongadinha nessa laçada, porque senão esse ponto encolhe demais, tá? Então, ó, lacei, agora eu vou inserir por trás. Ó, puxei, alonga um pouquinho aqui essa laçada e faz o ponto alto. Agora, frente, alonga um pouquinho e faz o ponto alto. Então, eu vou dessa forma, fazendo um por trás, um pela frente até o final da carreira. Chegando aqui, ó, no final, vou fazer meu penúltimo ponto aqui, que é pela frente. E o último, eu faço um ponto normal, tá? Viro o trabalho e agora a gente vai seguindo os pontos como eles se apresentam aqui. Então, assim, ó, começo com 2 correntinhas. Esse meu primeiro aqui, ele tava por trás, então, pego aqui por trás de novo, tá? Ó, o seguinte, que era pela frente, faço ele de novo pela frente e vou fazer essa carreira, então, tudo mantendo o ponto como tá o de base, tá? Faço o meu penúltimo ponto aqui por trás e o último ponto está aqui, prontinho. Então, já tenho aquela beirinha. Agora, viro o trabalho e para dar um acabamento bem legal aqui, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo.
Então, o baixíssimo eu só insiro, puxo, insiro, puxo e vou fazendo isso por toda a carreira. Chegando aqui no final, faço os meus últimos 2 pontinhos, corto o fio, faço só uma correntinha aqui para dar um nozinho, e esse fiozinho de saldo aqui, vou arrematar escondendo. Para fazer a boca ou o lábio, nós vamos trabalhar em crochê linear, carreiras de vai e volta. Então, eu faço aqui, ó, o nozinho inicial, faço 2 correntinhas. Pulo essa primeira, nessa segunda, eu já faço aqui um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. 1 e 2. Viro o meu trabalho, não preciso fazer correntinha para subir, tá? Agora, eu faço 2 aumentos. Para cada pontinho, eu faço 2 pontos juntos, ficando com 4 pontos no trabalho. E é aquela manobrinha aqui para descobrir onde tá o ponto de base, tá? Pronto. Viro o trabalho e na carreira 3, 1 ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Lembra de não apertar muito, tá? Ó, já estamos assim. Agora, para a carreira 4, vira. Começamos com um aumento e seguimos 1 ponto para cada um de base, então são 3 pontos baixos aqui na sequência, sozinhos. Vamos ficar com 5 pontos nessa carreira. Carreira 5 vai ser um aumento, 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. Então, percebam que nessa técnica de crochê linear, nós fazemos os aumentos, isso vale também para as diminuições, apenas no início ou no final, no final de cada carreira, tá? E nós vamos seguindo assim, ó, vou virar o trabalho e agora na carreira 6 são só 7 pontos, então ponto sobre ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ter carreira que vai ter aumento, vai ter carreira que não vai ter aumento, vai ter carreira que vai ter aumento apenas no início ou apenas no final. Então, vocês vão seguindo agora a receitinha, que eu vou deixar aqui, bem explicadinha, até a carreira antes de começar as diminuições, tá? Então, toda essa parte aqui dos aumentos, eu vou deixar aqui já na tela seguinte, na sequência aqui do vídeo, e vocês vão seguindo e a gente volta a se encontrar para fazer junto as diminuições. Então, dei um pause aí, dei um print e vamos trabalhando então, fazendo esses aumentos. Cheguei aqui na carreira 19, com 19 pontos, e agora na carreira seguinte, nós já vamos começar a diminuição para fazer aqui o primeira metade, tá? Então, vamos lá, ó. Viramos o trabalho e vamos fazer 17 pontos e uma diminuição. 17. Agora, nesses 2 últimos pontos aqui que restaram da carreira, nós vamos fazer a diminuição. E essa diminuição, ela é diferente da nossa diminuição invisível do amigurumi, tá?
Então, vamos lá, ó. Eu vou inserir a agulha no seguinte, puxar o fio. E aqui no último, então, também insiro, puxo o fio, fiquei com 3 na agulha, laço, tiro os 3 juntos. Fiz a minha diminuição aqui. Agora, eu viro novamente o trabalho e vamos para a carreira 21, fazendo uma diminuição e 16 pontos baixos. Então, olha só, diminuição, vamos repetir aqui. Insere, puxa, vou no seguinte, insere, puxa, fiquei com 3, laço, tiro os 3 juntos. Então, iniciei a carreira com uma diminuição e vamos finalizar com 16 pontos baixos, porque nessa etapa do trabalho, a minha diminuição é só aqui na parte superior. Eu tô fazendo aqui aquela parte, ó, iniciei, aqui é a parte superior do lábio, tá? Então, agora ele vai dar aquela diminuidinha no lado de cá, depois ele aumenta de novo, tá? Pra fazer aqui aquela pontinha, aquele Vzinho. E aqui eu vou seguindo, então, agora que a gente já conversou sobre a diminuição, vou deixar vocês novamente aqui, ó, pra sequência de vídeo seguinte, com a receitinha. Vamos seguindo aqui, fazendo as devidas diminuições e aumentos, seguindo a quantidade de pontos por carreira. Então, vamos lá, a gente se encontra lá no finalzinho do trabalho para dar sequência no nosso projeto. E assim tá ficando o trabalho. Cheguei aqui na carreira 47, tenho 4 pontos. Então, para a carreira 48, eu vou fazer 2 diminuições para ficar com 2 pontos apenas no trabalho. Então, na verdade, em quantidade de pontos, a gente espelhou o trabalho para fazer bem simétrico uma parte a outra, tá? Viro o meu trabalho e na carreira 49 eu faço minha última diminuição aqui, ficando com 1 ponto apenas, tá? Então, ele termina exatamente como ele iniciou aqui. E agora, para acabamento, nós vamos fazer uma carreira, vamos contornar toda essa borda aqui com ponto baixo. E onde que é para colocar esse ponto baixo, gente? Assim, ó, nós vamos sentindo o que o trabalho pede, tá? Vou fazendo ponto baixo, ó. Vou mais ou menos aqui, é aquela história aqui do fio pelúcia que a gente tem que ter, tá? Bom senso, então não é um trabalho que eu indique para iniciante, tá? Porque ele requer um certo conhecimento aqui, já uma prática no crochê, para tu ir sentindo, ó. Eu acho que aqui ele ficou um pouquinho repuxado, então eu tenho que fazer o meu ponto um pouquinho mais perto um do outro, não dando um espaço muito grande para ele não repuxar. Se eu vejo que ele tá dando uma franzidinha, opa, eu preciso afastar um pouco os meus pontos, tá? Eu acho que eu acabei jogando no mesmo lugar aqui o ponto. Então, ó, eu vou sentindo aqui onde o meu trabalho pede pontinhos, tá? Eu preciso inserir um aqui no meio para ele dar um acabamento bem legal, assim, ó. Ó, agora eu já percebo que ele vai seguindo mais, sabe? Mais retinho, mais uniforme. E isso eu vou fazer por toda a borda. Vamos lá, eu vou adiantar o meu aqui. Nessa aqui, que seria a parte inferior aqui do lábio, essa parte arredondada, bem tranquilo, 1 ponto para cada um, tá? Aí a gente vai se encontrar para fazer a pontinha aqui juntos, depois aqui essa parte aqui dessas curvas mais acentuadas, vamos acompanhando o que o trabalho vai pedindo, tá? Então, vamos lá, circulando aqui com pontos baixos. Sempre olhando, sempre vai olhando aqui se tá ficando, faz um pouquinho, dá uma espiadinha, vê se ele tá bem retinho, se ele não tá franzindo, se ele não tá se repuxando, tá? E assim vai acompanhando até chegar então lá no finalzinho, na pontinha. Quando chega nessa parte aqui, que tem menos aumentos e diminuições, é mais fácil. A gente consegue meio que perceber, sentir e colocar 1 ponto para cada carreira, exatamente. Na hora das diminuições e dos aumentos é que dá assim, que requer um pouquinho mais de técnica, de conhecimento e de atenção
para colocar a quantidade de pontos, tá? Então, vai fazendo, vai olhando, desmanchando, refazendo, até que ele fique bem lisinho e bem arredondadinho também, tá? Chegando aqui no finalzinho, ó, vou colocar um pontinho no último, no que seria o primeiro ponto aqui, que a gente tem o fiozinho aqui do início do trabalho. Coloco mais um no mesmo lugar, para ser o da curvinha, e mais um. Então, nessa pontinha eu fiz 3 pontos, e agora sigo crochetando também essa borda de cá, e eu posso aproveitar e conduzindo esse fiozinho aqui do arremate aqui por dentro. Se quiser também, tá? Porque como a gente vai ter, depois a gente vai aplicar esse aqui na peça, esse fiozinho pode muito bem só ficar ali por trás, tá? Depois eu corto um pedacinho dele, ele não precisa ser muito grande. Então, vamos lá. Dá uma conferidinha se ficou uma ponta legal aqui, ó, tá? Se ficou certinho. Então, ó, 3 pontinhos juntos nessa que é uma das laterais. E segue subindo agora é a parte superior do lábio, e a gente vai ver o que vai colocar de pontos, então, nessas curvinhas aqui de cima, tá? Ó, sempre ajeitando a peça, conferindo se tá ficando legal. Depois, na hora de costurar, a gente vai também posicionar ele aqui com alfinetes bem certinho, para manter o formato que a gente teceu, sem deformar a peça, deixando sempre bem certinho. Ó, aqui tem uns lugares que é mais difícil da gente sentir aonde colocar o ponto, e é justamente onde tem aqueles aumentos. Mas vamos seguir. Então, quando você passa por um lugar assim, que perceber, sempre vai indo aos pouquinhos, faz alguns pontos, confere se tá legal. Que aí, se a gente tiver que desmanchar, não tem que desmanchar muito, né? Já vai corrigindo qualquer coisinha já na hora. Ó, cheguei aqui na parte mais alta aqui de uma das laterais da parte superior. Eu vou colocar 2 pontos juntos, tá? Para ele fazer um biquinho bem bonitinho aqui, uma pontinha. E sigo com um para cada um. Vamos chegar aqui na parte de baixo, ver se tem que fazer alguma manobrinha diferente. Vai fazendo um ponto para cada. Olha, eu achei que talvez até teria que fazer uma diminuição aqui. Eu acho que vai ficar bom. Pera aí, ó, também aqui no meio, então esse últimozinho aqui eu vou tirar. E nós vamos fazer o seguinte, ó, bem aqui nessa parte baixa aqui da parte superior, eu vou pegar e vou fazer uma diminuição de ponto, ó, para ele acentuar ainda mais essa baixadinha que a gente deu aqui, tá? Esse formato. Vou novamente subindo, vamos ver como é que ficou. Ó, ficou bem legal. Então, ó, 2 juntos aqui, só revendo, então, ó, um para cada um. Aqui na pontinha, 3 juntos, só subindo com um para cada um. Nessa parte aqui, coloquei um aumentinho bem aqui em cima, tá? Não vou dizer quantidade de pontos que eu fiz, porque é aquela coisa que vocês vão sentir como é que pede trabalho, tá? Aqui, ó, nessa baixadinha aqui, eu usei os 2 pontos bem centrais e fiz uma diminuição para ele dar essa puxadinha. Agora, eu vou seguir, vou chegar já na pontinha mais alta do lado de cá, que é aqui, ó. E vou fazer aqui 2 pontos juntos, ó. Já fiz, agora só sigo. Acho que eu afastei muito, pera que precisa, tá me pedindo um ponto mais aqui, ó. Vamos lá, coloquei 2 onde que eu senti que era a minha parte mais alta, e vou seguindo com um para cada um até chegar naquela próxima pontinha, ó. Vamos só conferir se ficou no lugar certo. Perfeito. Então, vamos descendo até aquele outro, até o que seria o finalzinho ali da carreira, tá? Encontrando lá onde a gente iniciou essa borda. Então, vai ali, vai crochetando. Lembra, faz uns 4 ou 5 pontinhos. Dá uma olhada se tá legal, se não pede mais pontos, se não tem ponto sobrando.
Vamos aproveitar, então, essa borda a gente tá fazendo para deixar o trabalho com um contorno bem legal, bem arredondado, uma forma bem bacana para tirar aquelas marcações que ficam onde a gente faz aumento e diminuição. Olha como ele já ficou num formato bem mais perfeitinho, tá? Ó, vamos chegar aqui no final, então, até aqui. E aqui nesse final, ó, vai ser diferente do final de lá, tá? Aqui, como a gente já tinha o primeiro ponto, eu vou colocar só 2 pontinhos nessa ponta de cá, tá? Fiz os 2 pontos, vou cortar o fio. Não preciso deixar fio grande aqui para costura, porque nós vamos costurar com uma agulha uma linha, aliás, de costura, uma linha fina, tá? Que vai ser mais legal. Aí aqui eu faço um arremate aqui para ficar bem legal. Atenção, atenção, lá vem o carro do gás, é claro, né? Dia que a Cláudia resolve gravar, passa carro do gás, carro do ovo, mas não faz mal. Se alguém quiser aí comprar gás, comprar ovo, aproveita para chamar que eu paro o homenzinho aqui agora. Ó, então só fiz um arremate aqui. Esse fio a gente só vai esconder aqui um pouquinho para dentro, apesar de que eu acho que eu vou fazer isso só depois, tá? Porque a gente vai agora bordar o nomezinho aqui em cima. E aqui, pessoal, agora, na parte da escrita, eu vou escrever o Carmed, que é a marquinha, né? Mas vocês podem escrever o nome da pessoa que vai ser presenteada, ou né, o seu nome, que vai ficar bem legal, tá? A minha dica para essa escrita é simular uma escrita, pega mais ou menos a medida, ó, eu quero daqui até aqui, que eu vou escrever toda essa parte mais essa parte aqui. Aí eu vou jogar, eu posso fazer a escrita no celular, no computador, imprimir para ver o tamanho, tá? Para tentar fazer uma escrita mais perfeitinha, para centralizar a escrita aqui e facilitar o trabalho. Eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer, então, através de uma impressão. Para a escrita, vocês vão poder escrever o que querem aqui, né? Claro, da forma como quiserem. Se querem mandar bordar, se querem usar alguma técnica de pintura também, aí vai da criatividade de vocês, tá? Eu vou fazer exatamente como está na marquinha, tá? Então, eu vou usar a caneta mágica, que é a canetinha fantasma, que apaga com calor, para desenhar aqui a escrita, tá? Eu peguei uma imagem lá na internet e imprimi no tamanho que eu queria, no tamanho aqui da minha base, para ter uma ideia aqui de tamanho e de proporção. Dobrei ao meio, achei aqui, ó, o centro da escrita e vou ter isso como orientação, tá? Então, ó, o centro da escrita é essa perninha aqui do M. Então, eu vou localizar, ele fica bem aqui, ó, centralizado tanto lateralmente aqui, quanto na largura, quanto na altura. Vou achar o meu pontinho central ali e vou achar o meu pontinho central aqui da peça, vou marcar, tá? Então, ó, eu vou ter pra cá, mais ou menos aqui, ó, a perninha do M. Então, eu vou começar uma escrita aqui à mão mesmo, tá? Aqui. E vou mais ou menos levando em consideração. Então, tem aqui a primeira perninha, aqui, ó. Eu vou mais ou menos fazendo um esboço aqui do que vai ser a minha escrita, tá? E vou acertando depois, porque essa canetinha, então, ela apaga. Então, tá bem tranquilo para eu fazer as minhas letrinhas. Se eu não gostei da localização, eu refaço, apago. Essa canetinha, ela apaga com calor. Então, no caso, tanto com calor do ferro, quando eu vou usar em tecido ou algodão, né? Mas aqui, no caso, eu vou usar o secador de cabelo para apagar, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos mais ou menos desenhando aqui, apagando e acertando. Então, vocês vão, se querem escrever o nome de alguém, a ideia é imprimam, ou então você, se tem uma escrita legal, vai escrevendo aqui com a canetinha. Pode também riscar um espaço
com a régua e escrever dentro desse espaço, tudo usando sempre a canetinha mágica, porque daí é fácil de apagar. Desenhei, risquei. Eu achei mais fácil realmente fazer um risco aqui primeiro, tá? Ficou mais legal, ficou mais centralizado. Pronto, fiz o meu desenho, tá todo meio borrado, mas não faz mal, porque tudo isso aqui vai sair com o calor depois. Eu vou usar o secador, como eu falei pra vocês. Então, agora a gente vai começar a fazer o bordado aqui. Com o fio amarelo, já fiz aqui um nozinho na ponta e nós vamos fazer o bordado do ponto haste. Então, eu vou iniciar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esse ponto é bem fácil, tá? Ó, inserir, deixando o nozinho pra trás, vou pegando num pontinho aqui próximo e saio exatamente onde estava saindo o fiozinho, ó. Aqui. Agora, esse ponto haste é assim, ó, eu vou um pouquinho pra frente e saio nesse último pontinho aqui. É um pontinho, eu conhecia também como ponto atrás. Então, ó, ele é bem fácil de fazer. Eu vou tentando fazer pontos não muito grandes, tá? O legal é que esse ponto ele vai se acomodando bem e vai fazendo todas as curvinhas. Ó, entro aqui, saio ali, onde eu entrei o pontinho anterior. Vou bordando com um fio só, tá? Quer fazer com fio duplo pra ficar mais gordinho, pode também. Ó, assim, vou puxando, olha como ele faz bem a curvinha. Pontos curtos pra curvinha ficar mais acentuada, mais assim, pra não ficar tão marcado, tá? E vou seguindo então aqui o risco. Acabou o fio, pego o fiozinho novo e vamos aqui, ó, se divertindo. Eu posso deixar, mesmo que eu tenha marcado aqui, eu vou deixar essa escrita aqui para ter certeza onde claro que são detalhes mínimos, né, mas eu gosto de seguir. Então, ó, por exemplo, o C, ele não vai chegar a grudar no A. Então, esse tipo de detalhezinho, né, pra cá ele já fica, as letrinhas são tudo pegadinhas, assim. Então, eu vou tentar manter o máximo que eu conseguir, fazendo como tá ali o desenho original, tá? Então, vamos lá, vamos bordando e eu vou mostrando aqui pra vocês. Quando o fio estiver terminando, ó, eu vou aqui pra trás, que a parte de trás vai ficar, então, ela é uma aplicação, vai ficar escondidinha, então eu posso jogar todos os meus nozinhos aqui, que vai ficar, não vai dar um acabamento ruim, tá? Então, só vou jogar aqui a pontinha do fio pra ela ficar mais aqui pro meio da peça. Venho aqui, caminho uns pontinhos, coloco, entro com um fio novo e já recomeço. Eu particularmente prefiro não pegar um fio tão grande, porque a probabilidade dele nosar aqui é maior. Então, eu vou pegando fios de tamanhos um pouco menores. E vou fazendo nó, prefiro ir fazendo mais nós, mas não ficar com o meu trabalho embolado aqui na frente, tá, ó. Então, vou sair aqui para dar continuidade nos pontos seguintes. Nas curvas, é sempre melhor que a gente faça os pontos menores. Quando eu tô fazendo a parte mais reta, eu posso até arriscar fazer um pontinho um pouquinho maior, mas na curva tenho que caprichar e fazer pontinho pequeno, tá? Quando é o último ponto aqui do trabalho, eu só venho aqui, ó, e finalizo, voltando a minha agulha exatamente nesse espaçozinho aqui que terminou o último ponto, tá? Então, já tenho uma letrinha bordada aqui, vou dar sequência aqui e vou mostrando pra vocês. Bordado finalizado, atrás ficam uns nozinhos, não precisa ficar aquela coisa perfeita, porque ele vai ser aplicado e isso tudo não vai ficar aparente, tá? Agora, com o secador de cabelo, então, ó,
aquele secador de artesã cheio de tinta, né? Vocês sabem, então não liga para isso. Agora eu vou aplicar aqui, ó, um calor para assumir todas as marquinhas da caneta. Tirar um pouquinho o barulho para falar para vocês, ó. Nós estamos aqui com um fio poliéster, então a gente vai tomar cuidado, não vai colocar um calor extremo, nem muito próximo demais, né? Para também não danificar a nossa peça, tá? Mas perceberam como já tá assumindo fácil, então eu não preciso exagerar nesse calor, aproximar demais e nem deixar muito tempo, tá? Prontinho, bordado, tirado então aqui as marquinhas da caneta, agora a gente vai aplicar na peça. A marquinha da troca de cor está aqui, então essa vai ser as costas do trabalho, eu vou deixar pro lado de cá. A posição da aplicação eu vou conferir aqui na minha amostra, tá, ó. Então, ele fica nessa posição aqui, eu posso dar um espaço um pouco menor aqui do que pro final, mas isso também é detalhe, tá, gente? Não precisam se prender a esses detalhes. Então, tá, localizei aqui, vamos deixar ele todo retinho, daí com o auxílio de um alfinete, vou marcar a pontinha de cá, vou dar uma esticadinha para ele ficar bem posicionado. Vou colocar alguns alfinetinhos, né? E aí, a gente já vai vir costurando. Se vocês quiserem colar, como nós não estamos com um material aqui que é algodão, e sim, é um poliéster, então a gente pode, se quem quiser usar cola, eu sugiro a cola de silicone líquida ou a cola universal, mas eu vou preferir costurar. E essa costura, ela pode ser feita tanto no próprio fio, aqui no amigurumi pelúcia, mas eu vou escolher fazer aqui, ó, no fio de costura mesmo, tá? Escolhi a cor um vermelho, que aí ele não vai ficar aparente, ele vai ficar uma coisa leve de costurar. Então, só vou pegar o meu fio aqui, ó, uma agulha de costura, vou botar aqui e já vou mostrando pra vocês como é que eu vou costurar, tá? Não precisa ser fio duplo, vou cortar um fio simples. Tá? O nozinho pode até amarrar aqui para começar. Como eu falei para vocês, eu prefiro ir colocando o fio aos poucos. Faço um nozinho, apesar que esse nó, vou tentar fazer um nó maiorzinho aqui, então, para tentar ver se esse nó segura atrás do crochê, senão eu amarro aqui também, não tem problema, tá? Só vou conferir se realmente tá no lugar que eu gostei, está centralizado, e já vamos começar a fazer essa costura. Vou aproximar um pouquinho mais aqui para vocês. Então, nessa hora, eu aproveito para deixar os meus fiozinhos de arremates todo aqui pro lado interno, aqui, né, pro avesso da aplicação. Vamos ver se vai segurar o meu nozinho. Segurou. Isso aí, ó. E aqui não tem muito mistério não, gente, ó, porque como esse fio pelúcia é bom por isso, a gente pode trabalhar bem tranquilo, não precisa se prender muito em que ponto que eu vou pegar, né, qual ponto que eu vou costurar, desde que esteja ficando bem firmezinho, eu posso ir passando em qualquer pontinho, porque o fio, ele fica todo camuflado aqui no meio dos pelinhos, tá? Então, assim, ó, uma sugestão que eu dou aqui pra vocês: faz alguns pontos, faz um nozinho, porque se caso em algum momento um desses fiozinhos arrebentar por algum motivo, ó, faça um nozinho aqui. Aí ele vai arrebentar só num pedacinho, fica mais fácil depois para eu consertar, tá? Então vai passando, é aquela costurinha à mão, conforme manda o teu coração, quer fazer ponto maior, ponto menor,
Tudo depende muito também, né, para que fim que eu vou dar para essa almofada, para essa peça. Ah, vai ser para uma criança brincar? Opa, vou deixar essa costura então um pouco mais reforçada. Não, vai ser só para decorar. Então tá tranquilo, posso fazer pontos mais distantes, tá? E é isso aí, vamos costurando aqui toda a borda. A parte central aqui realmente não precisa. Quer colocar um pouquinho de cola, de silicone, alguma coisa para deixar a parte do meio aqui mais firme? Pode colocar também, mas não tem necessidade, tá? Então, vamos costurando aqui, eu já volto para te mostrar. Tô passando aqui, ó, um pouco de cola de silicone líquida, tá? Passei já nessa parte, para deixar toda essa parte central aqui bem fixa também, para ela não ficar levantando, tá? Então, podemos usar aqui a colinha. E aí, eu quero mostrar também uma posição que eu achei que é mais fácil da gente costurar. Só repor, então, aqui os alfinetinhos. Vou aproveitar para já esconder o fio nessa ponta, não preciso deixar tão grande. Aqui, ele já vai lá para dentro. Alfinetinho volta para marcação. E a posição que eu achei bem legal aqui, ó, para costurar, é dessa forma. Deixa a peça, a aplicação para lá. E aí, eu vou pegando aqui, ó, pontinho da peça, pontinho da aplicação. Achei bem fácil, o ponto fica bem escondido. A visualização aqui da peça para costurar ficou boa, então essa posição aqui eu indico para vocês, ó, ficou bem fácil, tá? Até já troquei uma vez aqui o fio. Eu imagino que com umas duas trocas aqui de fio, umas duas colocadas de fio na agulha, a gente já resolve toda a costura. Claro, vai depender do tamanho do fio que vocês pegarem, né? Eu vou caprichar bem nesse pontinho aqui, para ficar um acabamento bem bonitinho. Olha só, e vou puxando, e olha como o fiozinho da linha aqui, como esse fiozinho da costura, ele fica totalmente camuflado no meio dos pontinhos. E dessa forma, olha como ficou um cantinho bem feitinho, né? Vou acomodando tudo aqui, olha só. Ficou bem presinho, toda essa parte central tá com a cola reforçada com a colinha de silicone. Tenho mais alfinetes aqui, ó, posicionados para manter bem certinho. E vamos lá, ó. Costuro, posso até segurar esse fiozinho aqui para não embolar. Vamos fazendo pontinho, lembrando que de tanto em tanto eu vou aproveitar e dar um nozinho aqui para não correr nenhum risco, ó, nozinho para deixar firme. E vamos costurando até o final da peça. Finalizada a costura aqui, arrematei. Para vocês terem uma ideia que vocês gostam dos detalhes, né? Aqui, ó, eu deixei 7 carreiras e comecei a aplicação. E aqui ficaram mais ou menos 14, 15 carreiras, tá? Nesse espaço aqui, fora o acabamento, tá? Bem centralizado, então aqui, ó, na altura, tá? E é isso. Com isso, encerramos então mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, compartilha com seus amigos e até a próxima aula. Um beijão para todos!